A esposa de Thor era a bela Sif, uma Aesir. Thor a amava por ser quem ela era, mas também por seus olhos azuis, sua pele alva, seus lábios vermelhos e seu sorriso. E ele amava seus longos, longuíssimos cabelos, que eram da cor de um campo de cevada no fim do verão. Thor acordou e encarou Sif, que ainda dormia. Ele coçou a barba, em seguida cutucou a esposa com a mão enorme. "O que aconteceu?" perguntou o deus. Sif abriu os olhos, eles eram da cor do céu no verão. "O que aconteceu com o quê?" perguntou ela e então mexeu a cabeça. Sif estava confusa, ergueu os dedos, intrigada, tocando couro cabeludo careca e rosado. Depois olhou para Thor, horrorizada. "Meu cabelo!" Thor assentiu. "Sumiu", constatou o deus. "Ele deixou você careca." "Ele? Ele quem?" perguntou Sif. Thor não respondeu. Atou Megingord, seu cinturão de poder, que dobrava sua enorme força. "Loki", explicou. "Isso é obra de Loki." "Como pode ter tanta certeza?" indagou Sif, passando a mão pela cabeça careca compulsivamente, como se o toque delicado de seus dedos fosse fazer o cabelo voltar a crescer. "Porque sempre que alguma coisa estranha acontece, penso logo que é culpa de Loki. Poupa muito tempo", explicou o deus. E assim começa nosso quarto conto, né, que estamos escutando aqui, né, pessoal? A gente começa com a história de que Sif ficou careca. Sif, a esposa de Thor, ficou careca. Thor logo acusa quem? Acusa Loki. Poupa muito tempo dele, né? Ele sempre faz isso. Se alguma coisa acontece, é algo estranho, aconteceu alguma coisa estranha, ele acusa primeiro Loki, depois se Loki prova que é inocente, aí ele vai atrás de outra pessoa, vai atrás de outra explicação. E assim a gente pode ver na história se desenvolver. Thor sai do quarto com Sif. Com Sif não, ele sai sozinho, né? Ele ata o Megingord dele, que é um cinturão que aumenta aí muito a força de Thor. E ele vai até Loki. Até Loki, procura ele. E aí ele descobre o que ele já suspeitava, que foi Loki que fez aquilo. E por que ele fez aquilo? Porque ele achou que ia ser engraçado. Ele achou que ia ter graça, ia ser muito bom. Sif, que tinha o cabelo mais belo de todos, ter o cabelo cortado, acordar careca, carequinha, tá? Carequinha. Então, Thor ia fazer o quê? Thor ia matar Loki, né? Não tinha como ele devolver o cabelo de Sif, que ele diz que não tem como fazer isso. Então, Thor fala, então pronto, então eu vou lhe matar e acabou-se. Vou começar quebrando seus ossos, de um por um. Ele quebrou o primeiro osso e Loki logo falou o quê? Loki logo deu um grito. Anões! Os anões! Exato, os anões. Os anões são conhecidos pelo quê? Conhecidos por serem grandes construtores, por serem grandes forjadores. Eles forjam coisas inimagináveis, coisas mágicas, tesouros inimagináveis. E como é o nome do nosso conto, esse conto que a gente está lendo agora, ele se chama Os Tesouros dos Deuses, né? Os Tesouros dos Deuses. Então, a partir daqui a história passa a ser desenvolvida por Loki, né? Loki vai atrás de alguns anões e pede para eles criarem os tesouros. Um dos tesouros sendo o cabelo de Sif, o cabelo da esposa de Thor. Ele pede para eles criarem isso. Uma dupla de... ele chega para os filhos de Ivaldi e chega para outro grupo de anões também. Tá? Ele chega para a forja subterrânea dos 3 anões, primeiro os filhos de Ivaldi, né? E pede para eles fazerem essas mudanças,
fazerem esses itens, né? Sendo um deles o cabelo de Sif. Portanto, seria isso, tá? Ele vai primeiro no grupo dos 3 anões que são filhos de Ivaldi, os conhecidos filhos de Ivaldi. Logo de cara ele já disse que Brock e Eitri, que são 2 outros anões, já aceitaram, que são praticamente os rivais desses anões aqui. Ele já fala logo de cara que eles aceitaram, né? Para eles aceitarem essa disputa, dizendo que vão agradar os deuses. E ele deixa claro que um dos tesouros tem que ser cabelos dourados, né? Algo que encaixe na cabeça e fique direitinho. Quase como se fosse uma peruca mágica, né? Um tesouro que fosse uma peruca mágica. E vai lá e tranquilo, os anões aceitam. Os deuses vão ficar gratos por causa disso, eles aceitam isso, né? Então ele vai até Brock e Eitri, que é o outro grupo de anões, os outros 2 anões, e fala já que esses anões também já aceitaram e que eles falaram que forjavam tesouros muito melhores do que os de Brock e Eitri. Então começa essa disputa. Só que os anões falam, esses outros segundos anões falam que eles querem um prêmio por isso. Se eles tiverem os melhores tesouros, eles vão querer um prêmio. E Loki aceita e pergunta qual seria o prêmio, né? E o prêmio que eles pedem é a cabeça do deus da trapaça, a cabeça de Loki. Eles pedem a cabeça de Loki. Loki, depois que já tinha aceitado, vai fazer o quê, né? Era isso ou morrer pela mão de Thor, que poderia ser até bem desagradável. Bem mais desagradável até do que perder a cabeça de uma vez para esses anões. E com os anões dava pra ele tapear, né? Dava pra ele dar um jeitinho. Tanto que é o que ele tenta fazer. Ele pensa é só fazer os outros anões ganharem essa competição. Então ele sai da loja, diz que vai deixar eles da loja da ferraria dos anões, né? Diz que vai deixar eles lá em paz. E ele se transforma em uma mosca. Ele se transforma em uma mosca e volta para ficar perturbando os anões. Ele fica perturbando, tentando atrapalhar. Só que os anões são firmes e fortes. E forjam o primeiro, forjam o segundo. No terceiro, um dos anões vacila um pouquinho por causa do Loki. Ele picou na pálpebra do olho do anão, encharcando o olho dele de sangue, deixando ele cego. Enquanto ele tentou botar os braços para... No segundinho que ele tentou botar os braços para limpar a cara de sangue, o fole da ferraria, né, que precisa aumentar o fogo, ficou um pouquinho mais leve. Então o tesouro não foi como o esperado. O outro não fica até reclamando, eles brigam um pouco, mas terminam os tesouros, né? Loki chega logo em seguida, ele chega pela porta e os anões decidem que vão entrar nessa competição e que agora é pessoal. Ou seja, o anão notou que aquela mosquinha, aquele mosquito traiçoeiro era Loki. Ele diz que agora ele quer a cabeça de Loki mais ainda. Então eles apresentam os tesouros diante dos deuses. Primeiramente a gente vê os tesouros dos primeiros anões, né? Dos filhos de Ivaldi. A gente vê eles. E o primeiro tesouro qual é? É uma lança que se chama Gungnir, apresentada diante de Odin como presente para ele, né? Lá no trono a gente via Odin, Thor e Frey sentados um ao lado ao outro, e os presentes eram dados, um para Odin, um para Thor e um para Frey, sempre nessa ordem, sempre dados a eles. O primeiro é a lança Gungnir, que é a lança que nunca erra e que qualquer juramento feito diante dela não pode ser quebrado. Qualquer juramento que for feito diante da Gungnir não vai poder ser quebrado. E mais pra frente a gente vai ver ela sendo utilizada até com esse motivo, desse jeito, fazendo as pessoas jurarem juramentos que não possam ser quebrados de jeito nenhum. Tá? Ele entrega essa lança para Odin. Odin gosta bastante, gosta muito, tá? Então ele vai até Thor e entrega um dos... Isso é Loki, né? Loki é que está trazendo esses presentes dos filhos de Ivaldi. Ele que está apresentando esses presentes. Então ele leva até Thor os cabelos novos de Sif, os cabelos novos de Sif. E ela ama os cabelos dela, coloca logo na cabeça e vai logo mostrar para as amigas que belos cabelos novos ela tem agora. Para Frey, que é o deus da colheita, é apresentado
barquinho de papel. Um barquinho pequenininho de papel, fica sem entender. Parece um lenço, um origamizinho. E Loki explica que esse barco ele pode ficar muito maior e muito maior. É um barco para você guardar no bolso e você poder botar na água e crescer ele a qualquer momento, poder navegar por aí tranquilamente. Esses são os tesouros dos filhos de Ivaldi. Os deuses gostam muito, ficam muito impressionados e Loki já fica feliz e aliviado em saber que sua cabeça não vai ser partida. Então, trazemos segunda leva de tesouros. Os tesouros são entregues pelo próprio Brock, que está lá para entregar os tesouros, né? O primeiro tesouro que ele traz é a Draupnir. O Draupnir é um anel, um bracelete. Alguns cantos é dito como um anel, outros como um bracelete, que a cada 7 dias ele dá novos anéis. Cada noite de lua cheia, ele dá novos anéis, cada vez mais. Fica sempre dando os anéis. E ele fica multiplicando esses anéis, multiplicando a riqueza de Odin. Ele é dado a Odin. Para Frey, ele entrega um javali dourado. Um javali dourado, que é um bonequinho do javali dourado. E com um comando, ele consegue transformar ele num javali grande, numa montaria, que pode andar pela terra, pela água e pelo mar. Tá? Eles ficam extremamente impressionados com esses tesouros, tá? E o definitivo é aquele que foi, como é que se diz? Sabotado pelo Deus da Trapaça, sabotado por Loki. Loki então já fica animado porque sabe que aquele último não vai ser melhor do que os outros. Ledo engano, né? Ledo engano, ele se engana logo aí. Porque o último desses tesouros é o mais famoso de todos eles, o famoso Mjolnir, famoso e poderoso Mjolnir. Ele é entregue pequenininho, como se fosse um chaveirinho, e é entregue até Thor, que cresce diante do Deus, né? Cresce diante dele. Ele logo reclama um pouco pelo cabo ser muito curto do Mjolnir. E Brock explica que foi erro dele, porque ele largou o fole na hora que não era para largar, e aí o cabo ficou um pouquinho pequeno. Ele pede desculpas, mas ele explica que esse martelo ele tem uma força muito poderosa, que ele vai aumentar muito a força de Thor, que ele acerta sempre o alvo, quando ele é lançado, quando ele é jogado, ele acerta sempre o alvo, que ele retorna sempre para a mão de Thor, e que ele pode crescer e diminuir como ele quiser, podendo ser guardado no bolso. Thor fica muito mais impressionado com esse tesouro do que tinha ficado com os cabelos da esposa. Loki tenta tapear um pouquinho, dizer, mas o cabelo de sua esposa foi melhor, não sei o que, mas ele não dá atenção e fica só encantado com o seu novo Mjolnir, pedindo para Brock ensinar ele a crescer, a diminuir o novo tesouro dele, que agora é sua arma principal. Brock então porque Thor já fala, Thor logo de cara já fala que esse é o melhor presente que ele já recebeu, é o melhor tesouro de todos, e todos os outros deuses também concordam. Logo então Loki já vai se saindo e Brook pede o que ele disse, né? O seu prêmio, a cabeça de Loki. Loki tenta fugir, sai correndo desesperado, e Brook pede para Thor ir pegar Loki. Você pergunta se ele poderia fazer esse favor, né? Thor diz que não era o certo, mas que ele estava doido para testar o novo martelo. Ele vai lá, pega o Deus da Trapaça, traz de volta, e então ele traz diante dele para cumprir a promessa que ele fez. E qual foi a promessa? Perder a cabeça. Ele apostou sua cabeça e sua cabeça tem que ser dada. Mas ele apela para Odin, ele diz que ele apostou a cabeça. Se o pescoço dele for ferido, ele vai estar quebrando a promessa dele, vai estar quebrando a aposta. Não é isso, ele tem que cortar a cabeça dele sem arrancar o pescoço, sem ferir o pescoço um centímetro sequer. E então o Brock, né, fica irado com isso, diz que isso é uma trapaça, não sei o que, mas o que esperar do Deus da Trapaça? Ele sempre vai arrumar essas coisinhas para se livrar das coisas dele.
Mas mesmo assim, o que é que Brock faz? Ele pega e vai tentar arrancar a cabeça de Loki pela boca. Pede para ele abrir a boca e vai tentar arrancar pela boca, botando uma lâmina na sua boca. Coloca a lâmina na sua boca e aí Loki mostra sua esperteza e fez um feitiço para quê? Para fazer ele ficar imune a lâminas. Imune a lâminas pelo menos nesse momento. Ele sabia que a arma de Brock era uma faca, então ele fez isso para ele não poder ser cortado a sua boca. Vai que não desse certo aquela apelação que ele fez a Odin, né? Então, o que é que Brock faz? Brock vê que se vê nessa situação, então ele faz o seguinte: ele pega uma agulha e começa a costurar a boca do deus da trapaça e deixa ele com a boca costurada para ele ficar calado, o que para ele é uma coisa muito pior do que perder a própria cabeça, tá? E assim que termina a nossa história, pessoal. Termina com isso, com Loki que tapeou todo mundo, fez tudo, tendo sua boca costurada. Aqui a gente pode ver o seguinte: Loki é sempre quem vai estar movendo a trama para frente. Ele sempre vai estar movendo a história. A gente viu que foi ele que fez a Sif ficar careca, foi ele que recuperou o cabelo de Sif, foi ele quem deu os tesouros valiosos dos deuses, coisas que são lendárias, que são... Hoje em dia, se vocês forem pesquisar sobre os tesouros, é capaz de vocês encontrarem mais informações sobre os tesouros do que sobre os próprios deuses. Sempre é ele que vai gerando isso, e ele gera sempre enganando um, enganando o outro, e muitas vezes ele se dá mal com isso, né? A gente vai ver, vamos ver acontecer sempre coisas desse tipo. Na próxima história também tem algo bem inusitado que vai acontecer com ele, tá? Esperem lá. Espero que vocês tenham gostado desse conto, pessoal, e em breve tem mais. Muito obrigado pela atenção e tchauzinho.